Olá, meus queridos. Mais uma vez gravando um vídeo hoje no campo da teologia, que eu considero assim muito interessante, muito curioso e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que de repente vocês pesquisando vão encontrar alguma coisa falando sobre esse assunto, mas eu procurei ser o mais detalhista possível de modo que vocês consigam compreender. Porque a grande questão que eu quero levantar hoje é o seguinte, né? Você que de repente tem um credo cristão, você tem uma confissão cristã teológica, e já pensou, por exemplo, em estudar as línguas consideradas as línguas originárias, né? Os originais do Antigo e Novo Testamento. E você pensou o seguinte: bom, eu preciso conhecer o hebraico, eu preciso conhecer o grego, pelo menos esses dois idiomas, para que eu consiga compreender alguma coisa que muitas vezes as versões que eu tenho em minhas mãos não conseguem trazer para mim. Porque, de fato, né, eu vou até comentar no nosso vídeo, existe uma expressão italiana chamada traduttore traditori, né? Que a gente pode traduzir da seguinte forma, e compreender da seguinte forma, né? Que é, toda tradução é uma traição. Na verdade, não existe uma tradução que seja plenamente 100% igual ao texto escrito na língua original. Então, por causa disso, vem a grande questão. Diante de um texto de um outro idioma, como por exemplo o hebraico ou o grego, na hora que eu passo para a língua portuguesa, né? Por exemplo, eu devo traduzir ao pé da letra, eu tenho que passar a palavra ao pé da letra, porque eu posso correr o risco de deturpar se eu der um outro sentido à palavra, ou eu muitas vezes precisarei pegar aquela palavra e dar o sentido para que o leitor da Bíblia consiga compreender melhor aquele texto. Então, esse é o grande dilema, e esse dilema vai justamente encontrar respaldo, vamos dizer assim, nesse nosso tema de hoje, né? Amaldiçoa, abençoa ou amaldiçoa teu Deus e morre. Essa frase, para quem ainda não está plenamente assim, assim não compreende plenamente o que está querendo dizer essa expressão, isso aí trata-se de um texto encontrado no livro de Jó, né? Segundo o texto, Jó era um homem, eu gosto muito de dizer que ele era um homem cabalisticamente harmonioso, né? Porque ele era homem, ele tem quatro características que nós encontramos logo no começo do livro, né? Homem bom, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Quer dizer, tem quatro características, e o número quatro, cabalisticamente falando, é o número da harmonia. Pensa bem, quatro são as estações do ano, quatro são os pontos cardeais, então tem muito a ver com a natureza e com o equilíbrio dela. Então, eu poderia dizer, cabalisticamente, que Jó era um homem equilibrado. E essa interpretação é uma interpretação que eu posso dizer que é o oculto do aparente, quer dizer, eu retiro algo que está oculto de um texto que está aparente. O que está falando de Jó está ali, claro, ao pé da letra, para que eu possa ler. Só que o que está acontecendo? Dentro desse texto aí, ele vai passar por um momento difícil, porque, segundo o texto, existe uma espécie de desafio, né, entre Satanás e Deus, e Satanás entende que se Deus tirar as bênçãos sobre Jó, Jó vai amaldiçoar a Deus, né? E ele, em tese, ele faz, Deus permite isso, e no final, né, no final ou no início do livro, melhor dizendo, eu digo no final porque no final desse tópico, entendeu? O que, que vai acontecer? Ele estará totalmente cheio de lepra, numa situação catastrófica, sem dinheiro, a perda dos filhos, e vem a sua esposa e fala assim: tu ainda retens a sua sinceridade, a sua fidelidade ao teu Deus? E aí vem a frase que a maioria das versões diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E a questão é a seguinte:
seria realmente amaldiçoa ou seria abençoa? Parece óbvio, se todas as versões, ou a maioria delas, está dizendo, a maioria está dizendo que é amaldiçoa, penso que deva ter sido uma tradução do hebraico de uma palavra que significa amaldiçoa. E aí vem a nossa grande surpresa, é isso que eu quero falar com vocês hoje, tá ok? Então, vamos acompanhar aqui o que eu escrevi. De vez em quando eu vou dar uma pausa para a gente poder refletir sobre o assunto. Então, diz assim: é quase certo que a maioria dos cristãos conhecem muito bem o livro de Jó. Quem nunca, ao ler aquele livro, não encontrou nele conforto para o problema do sofrimento? Não é verdade? Então, é um livro que procura explicar a origem do sofrimento. Aí a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, porque não é o nosso assunto principal. Mas vamos seguir. O que me chama a atenção neste livro é a famosa frase da mulher de Jó, que ao ver o sofrimento de seu esposo faz a seguinte afirmação: amaldiçoa teu Deus e morre. Foi o que eu havia explanado há pouco, né? Vamos lá. Esta frase me fez refletir no problema das traduções. Quem nunca ouviu a velha frase que diz tradutore, traditore? Essa expressão italiana, ao pé da letra, diz que o tradutor é um traidor. Mas o seu sentido pode ser ampliado para significar que toda tradução não corresponde exatamente ao sentido original da frase, já que traduzir significa transpor de uma língua para outra. E é justamente neste ponto que desejo construir o assunto deste vídeo. Veja bem uma coisa, tem até uma passagem, né, se eu não me engano é Jeremias 33:3, que diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só que existe versões que não colocam grandes filmes, coloca grandes e ocultas, grandes e maravilhosas, e assim por diante. Não existe exatamente uma palavra perfeita na hora de se fazer a tradução para a língua portuguesa. Tá? Então, nesse momento, o que deve fazer o tradutor? Como ele deve passar para a língua portuguesa, que é a nossa língua, no caso, de modo que o leitor compreenda exatamente o que o texto original está querendo nos passar, ok? Vamos lá, seguindo aqui. Se traduzida ao pé da letra do hebraico para o português, a frase diz assim: abençoa a teu Deus e morre. Olha que coisa interessante. Se eu fosse traduzir, né, o verbo lá, o barer, ali barer, né, ele vem de Baruch, quer dizer bendito, né? Os judeus hoje falam assim, Baruch Hashem, quer dizer, graças a Deus, bendito seja Deus, bendito o nome, seria mais ou menos essa expressão, né? Nós temos a palavra berachá, berachá que vem dessa palavra, levarer, quer dizer bênção, e a mulher de Jó vai dizer isso, barer, né? Quer dizer, abençoa, e aí vem as outras expressões, a teu Deus e morre. Ora, se o escritor colocou o verbo abençoa, por que as versões traduzem com o antônimo? Então, vou lá, não acredita? Vou colocar para você direto o hebraico. Então, coloquei a frase, a tradução ali ó, na cor azul. Você vai ver aí, ó, então sua mulher lhe disse ainda, retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Está em azul. Agora, no hebraico, nós temos aí, ó, essa parte que está em azul aí, elas são 3 letras em hebraico. Essa da direita para a esquerda, porque do hebraico se escreve da direita para a esquerda, nós temos a primeira letra aí, que é o Beit, corresponde ao nosso B. Em seguida, no meio, nós temos o Resh, que corresponde ao nosso R. E, por fim, nós temos um Kaf Sofit, que é um som assim, né? Tipo 2 R's na nossa língua, tá? Que é utilizado em palavras, no final das palavras. Então, ali está escrito Barer. Tá? Então, no hebraico tá sendo dito assim, abençoa. Barer Elohim Umet. É a parte final aí, quer dizer, abençoa a Deus e morre. Tá? Então, essa seria a frase da mulher de Jó. E agora, se o verbo aí é o verbo abençoar, por que as versões, ou a maioria delas, traduz por amaldiçoar? Então, uma grande reflexão que a gente precisa pensar. Vamos lá, então. Apesar da versão portuguesa do texto de Jó, né, 2:9, quem quiser, leia aí Jó capítulo 2, versículo 9. Traduzir barer por amaldiçoa,
ao pé da letra, o verbo significa abençoa. Fica a seguinte pergunta: se a mulher disse abençoa, por que a maioria das versões traduzem por amaldiçoa? Houve algum ato tendencioso nisso? Por que eu falo assim, ato tendencioso? Porque tem muita gente boa que às vezes quer encontrar nas páginas dos textos alguma tendência do tradutor querer traduzir por uma palavra para condenar determinado grupo religioso ou defender um ponto de vista doutrinário. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, né? Então, por isso, a gente vem a pergunta, será que houve algum grupo, assim, um sistema tendencioso que quis dar um outro sentido, né? Vou colocar algumas versões para que vocês possam analisar e concluir a ideia. Vejamos. Então, a primeira versão que eu coloquei aí é da Almeida Revista Atualizada, que diz assim: então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Foi a primeira. Tá? O amaldiçoa aí, o sujeito oculto é o tu. Quer dizer, ela está com intimidade com Jó. Tá? É muito interessante porque tem outra versão que coloca como se fosse você. Vamos lá. Essa segunda da Almeida Revista Corrigida. Então, sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Nós temos a nova versão internacional aí, olha lá. Então, sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Aqui, a nova versão internacional coloca como se o sujeito oculto fosse você e não tu, o que dá um certo distanciamento, vamos dizer assim, entre a mulher de Jó e Jó. Nós temos a Almeida Corrigida e Revista Fiel, diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mais uma aí com amaldiçoa. A Bíblia de Jerusalém, gente, essa Bíblia de Jerusalém é uma das melhores Bíblias que a gente tem, né? Isso daí já discutido aí por muitos estudiosos. E também manteve o verbo amaldiçoar. Olha lá, sua mulher disse-lhe, persistes ainda em tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ainda dá uma forçada aí no final, né? Como se a morte fosse algo instantâneo, morra instantaneamente, algo nesse sentido. Nós temos algumas traduções, a tradução espanhola, Reina Valera, segue o sentido literal de Barer. Olha lá, já é uma discordância. Então tá aí, ó. Díjole entonces su mujer, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Deus e muérete. Quer dizer, bendice, quer dizer, bendiga, abençoa a Deus. Então, essa versão preferiu pegar o verbo literal do hebraico traduzir literalmente para a língua portuguesa. Houve uma mudança aí. Aí, nesta última passagem, a mulher de Jó fica isenta de qualquer sentimento de revolta contra Deus e o seu cuidado com o bem-estar do marido fica evidente. Ok? Então, se ela manda Jó abençoar, ela não está revoltada com Deus. A mudança de sentido aí é brusca, vamos dizer assim, né? Uma outra tradução espanhola já traz uma tradução diferente para blasfema, que é próximo da maldiçoa, né? Então, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu simplicidad, blasfema a Dios y muérete. Quer dizer, então aí nós temos o verbo blasfemar, que se aproxima dos outros. Então, a gente conclui que a maioria das versões traduz por amaldiçoa e uma minoria vai traduzir por abençoa. Olha lá que coisa interessante. E agora, como que a gente vai resolver o problema da tradução? Então, a nossa ideia é essa. Vamos lá, então. Como você já deve ter notado, não há unanimidade na tradução deste texto, apesar de a maioria optar por traduzir por amaldiçoar, blasfemar. Seria ingênuo de nossa parte pensar que todos os tradutores, peritos na tradução dos textos sagrados, estivessem equivocados na tradução, não é verdade, gente? Quer dizer, os peritos, os caras estudaram muito, vão lá e vão traduzir de forma errada? Né? Seria muito ingênuo. Aí a pessoa chega lá, estuda um pouquinho de hebraico, descobre que, opa, abençoa e aí quer derrubar toda uma academia de estudos em cima. Então vamos pensar, isso é ingenuidade. Vamos entender então melhor aqui. Sendo assim, precisaremos entender por que eles optaram pelo verbo imperativo amaldiçoa. E aí agora nós vamos aos fundamentos. O primeiro deles,
O sentido para Barer é com certeza abençoa. Isso é fato, tá, gente? Mas os dicionários e léxicos analíticos reconhecem o sentido antitético de amaldiçoa. Em contextos específicos, o léxico analítico hebraico-aramaico de Benjamin Davidson, tá? Um léxico que eu tenho aqui em casa, eu consultei para ter certeza do que eu estou falando. Ao analisar o verbo barer, afirma que, em alguns casos, trata-se de um eufemismo para amaldiçoar a Deus. Este eufemismo não acontece só neste versículo. Iremos analisar por comparação do texto outras passagens mais adiante. E aí, comparar texto é trabalhar com a hermenêutica do texto. Mas vamos lá. O que é um eufemismo? O eufemismo é a suavização de termos, né? Por exemplo, uma pessoa morre, falece, e às vezes você fala assim, fulano partiu. O verbo partir aí utilizado como sinônimo de falecer, ele suaviza o impacto pesado do verbo morrer ou do verbo falecer. Então, nesse caso aqui, eles entendem que a mulher de Jó teria utilizado o verbo abençoar como uma forma de suavizar a expressão amaldiçoar. Seria essa a ideia. Talvez até uma ironia, ok? Mas vamos lá. Então, essa primeira ideia aí, o léxico analítico, gente, quem estuda hebraico, mais importante do que apenas ter um dicionário, ter um léxico analítico para analisar exatamente essas expressões, ok? Vamos lá, então. O 2 agora. O dicionário de Gesenius, né, nós temos aí, eu coloquei entre parênteses porque está em alemão, vamos lá, também faz alusão ao eufemismo deste verbo, citando outras passagens que colocamos abaixo. Veja bem, existem outras passagens nos textos hebraicos que dão suporte para a tradução como amaldiçoar. Olha esse daí. Ponham sentados na frente dele dois homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus. No original, abençoar, tá? E ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Vamos lá. Salmo 10:3 diz assim: ele se gaba de sua própria cobiça, em sua ganância amaldiçoa e insulta a Deus. Aí usa-se também o verbo como uma maneira eufêmica, porque no original abençoa. Outro caso, terminado um período de banquete, aí em Jó, no mesmo livro, tá? Que isso aí ajuda bastante. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. No original, abençoado a Deus. Ok, gente? Então, essa era a prática constante de Jó. E Jó 1, 5, 11, né? O primeiro é do 5, o segundo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E ali está o verbo abençoar. Ok? Então, são versões em que nos ajudam muito a compreender melhor aí a questão da tradução. 3. Traduzir barer por amaldiçoar faz sentido à luz do contexto. Lembre-se, desculpa, gente. Lembre-se, quem isola um texto do seu contexto arranja um pretexto, né? Então, diz assim, no versículo 10 diz assim, Jó responde a sua mulher, afirmando que ela estava agindo como uma louca. Não seria racional uma mulher dizer para o esposo abençoar a Deus e seu esposo entender que ela fala como uma louca, não é verdade, gente? Assim, traduzir por amaldiçoar faz mais sentido pelo contexto do que abençoar. Quer dizer, se a mulher fala assim, abençoa teu Deus e morre, já fala, pô, tu fala como uma louca? Por quê? Como uma louca se ela está falando para abençoar a Deus. Mas se ela diz o sentido de amaldiçoar, Jó percebe esse sentido e fala, você está louca. Como que eu vou amaldiçoar Deus? Nós recebemos de Deus o bem, não vamos receber também dele o mal? Quer dizer, então, Jó, ele entende muito bem a ideia que a mulher está passando, que é a ideia de amaldiçoar. Pelo contexto, o contexto não me permite a tradução por abençoar. Vamos lá. Tendo sido esclarecida a tradução mais adequada pelo contexto, e aí a maioria das versões acertou, a maioria acertou ao
traduzir por amaldiçoar, e quem traduziu por abençoar não necessariamente errou, não é isso, mas vai exigir do leitor, na hora da leitura do texto, quando ler o verbo abençoar, entender que é uma ironia, por exemplo, uma forma eufêmica, ou seja, esse leitor tem que ser mais apurado nesse momento. Tá? Vamos lá então. Agora, feito isso, sabendo que amaldiçoar está bem mais próximo da ideia passada pelo texto original, nós precisamos entender o que a mulher de Jó realmente quis com essa frase, porque existem dois posicionamentos. Primeiro, ela desejou que Jó amaldiçoasse a Deus e com isso esperaria que Deus se irasse e acabasse com seu sofrimento através da morte. Essa é a primeira ideia. Segunda, ela desejou que Jó amaldiçoasse a Deus, já que Deus não se importa com suas criaturas. Seria a segunda ideia. E, na verdade, eu coloquei, não há como saber ao certo o que se passava na cabeça dela, mas o meu palpite é que ela queria poupar a Jó desse sofrimento. E, por isso, a morte seria o melhor caminho, uma espécie de eutanásia, né? Defendem alguns que ela foi uma das pioneiras da eutanásia, porque ela insinuou a Jó para que ele morresse. Ainda fica aquela ideia, vai morrer porque amaldiçoou a Deus e Deus o vai matar, ou vai morrer porque ela está dizendo para praticar isso contra Deus e ele se matar? Ainda tem essa questão, né? Então é muito interessante isso. Mas seja como for, ela está vendo o sofrimento de Jó, a sua ferida, ele é abandonado e ela então fala, não tem jeito, você não tem cura, é melhor você morrer. Ela, nesse sentido, ela está sofrendo por Jó, como muitas pessoas, às vezes, quando vê uma pessoa enferma, assim, vai morrer, não tem cura e está sofrendo, e às vezes a gente fala assim, pô, é melhor, morreu, a pessoa morre e fala assim, não, pelo menos está descansando. Existem pessoas que falam assim, na verdade, então seria mais ou menos essa ideia. Nada impede, contudo, que ela também entendesse que Deus não se importa com o sofrimento de suas criaturas. Nessa segunda hipótese, temos o posicionamento de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né, um dos padres ou pais da igreja, né, talvez um dos maiores teólogos do Ocidente, dentro dessa linha. Tá? E Santo Agostinho, ele tem ele defende essa opinião que é muito relevante para a interpretação do texto. A gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Tá? Então vamos elucidar melhor as duas ideias. A primeira, o estudioso Samuel Turien interpreta que a atitude da mulher de Jó era apenas uma forma de vê-lo morto e livre do sofrimento, supondo que uma maldição tivesse o poder de eliminar os sofrimentos dele. Assim, ela seria uma espécie de advogada da eutanásia dos tempos antigos. Ele chegou a supor, né, o Samuel, que o ato da mulher de Jó tinha sido inspirado pelo amor, por mais ignorante que tenha parecido ser. Ou seja, ela estava sofrendo por Jó, aquele sofrimento, o amor que ela tinha, ela falou, não, é melhor ele... Eu não quero que ele sofra mais, então eu prefiro vê-lo morto do que vê-lo vivo sofrendo. Então isso seria uma espécie de amor, ainda que fosse um amor ignorante. Esse é o pensamento desse escritor. Já o Russell Norman Champlin, escritor da obra O Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, afirma que a mulher de Jó era exatamente o que Satanás esperava que fosse. Assim, se houvesse alguma espiritualidade nela, seria algo egoísta. Não haveria nela nada como sendo uma adoração desinteressada. Seria uma adoração desinteressada, né? Uma adoração que não esperava nada em troca, talvez aquilo que Jesus fala em espírito e verdade, mais ou menos assim. Acrescenta o escritor que ela não estava preocupada se Jó era ou não um pecador, que estivesse pagando pelos seus erros. Ela simplesmente queria que ele e Deus saíssem do caminho dela. Ela simplesmente queria que a farsa da fé religiosa terminasse, pois ninguém aguentaria ver tão inúteis sofrimentos. Tá? Então, o Russell Norman Champlin coloca essa opinião. Isso se encontra nesse livro que eu falei para vocês, na página 1871, no livro de Jó. Tá? Esse é o comentário dele. Agora, o interessante é que o pensamento desse escritor parece estar mais próximo do pensamento de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, é o nosso tópico C, ele comparou a mulher de Jó a Eva,
a tentadora original que produziu a morte ao chamá-la de ajudante de Satanás, né? Eu já vi, inclusive, pregadores dizendo o seguinte: olha, aqui, da mesma maneira que Adão caiu por causa de Eva, de repente, ele pensou, da mesma maneira, Jó vai cair por causa dessa mulher. Seria mais ou menos essa ideia, né? Por fim, o fato de Jó considerar a mulher como uma doida e companheira dos insensatos aproxima sua fala daquela constatada no livro de Salmos, que afirma que o insensato diz no seu coração, não a Deus. Veja bem, então se ela fala como uma insensata, ela se aproxima desses que por praticar a insensatez, afirmam, sem claramente afirmar com a boca, a inexistência de um ser superior. Seria essa a ideia, né? No caso dela, para pouco importava se Deus existia ou não, já que ela estava praticando a insensatez, que é uma característica de ateus, na visão do salmista, ok? Aí eu deixo esse questionamento para vocês, né? E você, qual a sua opinião? Vocês acham, ou você acha que ele apenas sofreu com o perdão, aqui é ela, né? Apenas sofreu com o sofrimento do esposo e desejou que ele morresse para acabar com o sofrimento, ou ela era uma egoísta que inconscientemente negava ver um Deus e uma religiosidade inútil? Eu gostaria que vocês colocassem a sua opinião nos comentários desse vídeo, né? Porque são opiniões importantes, mas coloca com os fundamentos, né, do porquê você defende determinada corrente dentro dessa questão. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no nosso canal, tá ok? E eu espero trazer assuntos mais ou menos, né, parecidos com esse, dentro do campo da teologia, ou mesmo das polêmicas que às vezes eu gosto de colocar nesse canal, tá ok? Então, um forte abraço e eu aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo.